Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite a todos, meus irmãos, graças e paz, todo mundo bem? Estamos aqui começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Possamos louvar, ouvir a sua santa palavra que Ele tem para nos dizer nessa noite. Vamos continuar no livro do profeta Abacuque. Vamos terminar o capítulo 1, vamos do verso 12 até o final, o verso 17. Mas antes de ir para o texto, eu só queria deixar alguns avisos, relembrar os irmãos dos horários do nosso culto nesse período de quarentena. Nas terças-feiras, às 20 horas, nós estamos tendo nosso culto de oração pelo WhatsApp da igreja mesmo. Se você não está no WhatsApp, está vendo o vídeo e quer participar desse culto de oração, você pode entrar em contato aí, bota aí um comentário que a gente vê como faz para você participar também. Às quintas-feiras nós temos a nossa mensagem, a pregação da palavra, às 20 horas. Sábado, às 18 horas, a gente teve ontem a primeira vez e se ainda tivermos de quarentena, sábado que vem vamos ter de novo um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, sábado, 18 horas, já anota aí na tua agenda. E domingo de manhã, 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo um panorama da Bíblia. O pastor Cordeiro hoje trouxe uma mensagem muito edificante sobre o livro de Hebreus, sobre ouvir Jesus Cristo, sobre como entender que Jesus Cristo é superior a qualquer outro. Foi uma mensagem muito boa. Se você ainda não viu, está aí no nosso canal, você pode ver aí com mais calma. Então, 9h30 nós temos nossa escola dominical no domingo e às 19 horas nós temos o nosso culto com a palavra. Então, participe, esteja junto conosco, esteja em oração. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos ao Senhor. Antes da gente ir para o texto, eu queria relembrar um pouquinho o que a gente viu no sermão passado de quinta-feira, quando a gente viu os primeiros versos desse primeiro capítulo de Abacuque. A gente viu que o profeta estava clamando a Deus, porque ele olhava para o lado, olhava para o outro e só via maldade. Ele olhava ali para o povo de Judá, onde ele morava, onde ele vivia, o povo de Deus, escolhido por Deus, e ele via maldade, via impiedade, via injustiça, tudo aquilo ali acontecendo. E ele questionava a Deus: Deus, cadê tu? Como tu toleras toda essa maldade? Ele espera que Deus traga uma punição, que Deus traga juízo, que Deus acabe com toda aquela maldade que estava acontecendo. Mas então Deus responde, ele não entende muito bem a resposta do Senhor.
Porque Deus diz que vai mandar os babilônios, um povo muito pior, um povo perverso, para poder punir o seu próprio povo, para poder punir Judá. E o profeta Abacuque não entende muito bem isso. E é justamente isso, essa falta de entendimento de Abacuque, a reação de Abacuque diante dessa resposta de Deus, que a gente vai ver nessa noite. Então leia comigo, vamos ler juntos Abacuque 1, do 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdias as nações? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento em que Tu nos permite estar aqui, ouvindo a Tua santa palavra, buscando mais de Ti, Senhor, levando nossos louvores a Ti, nossas orações, nossos agradecimentos e nossas petições a Ti, Senhor. Mas te pedimos, Espírito Santo de Deus, uma bênção nesse momento, uma bênção especial, que Tu possa, Senhor, falar ao Teu povo, Senhor, falar a mim e aos meus irmãos, Pai amado, e que não apenas Tu fales, mas que possamos escutar e guardar na mente e no nosso coração, Senhor, para que, quando terminar essa mensagem, possamos estar mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do qual oramos. Amém e amém. Graças a Deus. O profeta, então, ele pergunta, como assim, Deus? Como assim, Senhor? Tu vais trazer um povo pior do que nós para nos destruir? O profeta lembra que o povo de Deus era o povo da aliança, era o povo que Deus tinha feito uma aliança já lá atrás, lá desde o tempo de Abraão. Era um povo escolhido pelo Senhor. E como Deus poderia acabar com o seu próprio povo? Como Deus ia fazer isso? Se era uma aliança eterna com esse povo? Então como assim Deus vai trazer um povo pior? Deus vai realmente acabar conosco com um povo pior? Esse é o questionamento do profeta Abacuque. E temos que lembrar que o reino do norte, Israel, temos que lembrar que era dividido o reino do norte e do sul, Israel e Judá. O reino do norte, Israel, por sua impiedade, por sua maldade, por sua injustiça, já tinha sido levado ao cativeiro pelo reino da Síria. E agora parece que estava prestes a acontecer a mesma coisa com o reino de Judá. Os babilônios estavam ali para tentar destruir aquela nação e levar eles cativos. Então, vamos ver um pouquinho com mais de calma essa resposta de Abacuque, porque ele começa de uma forma muito, muito importante para nós entendermos o restante que ele vai falar. Ele começa falando quem é Deus. Abacuque sabe quem é o Deus que ele serve. O profeta lembra que Deus é eterno. Você vê aí no começo dos versos que a gente leu. Ele lembra, Deus é eterno, Deus está desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, ele já era Deus. Antes do tempo existir, ele já era Deus, sua aliança era eterna, como a própria palavra de Deus, de eternidade em eternidade ele é Deus. E ele cumpre os seus propósitos que foram feitos antes da fundação do mundo. Então, Deus é uma coisa totalmente superior a nós, ele não está sujeito ao tempo como nós estamos. O profeta também lembra que Deus é santo, totalmente separado de nós, ele totalmente superior, infinitamente superior a nós, ele é separado, ele é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo, como os anjos e querubins cantam para ele lá no céu. Abacuque lembra que ele é a rocha. Deus é a rocha, aquela rocha que podemos estar firmados nele, que não vamos cair, que não vamos escorregar, que nossos pés não vão resvalar. Ele é a nossa rocha segura, o nosso porto seguro. Abacuque reconhece a soberania de Deus. Abacuque sabe que Deus determinou tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não diz que é o acaso que está trazendo os babilônios ali, muito pelo contrário, ele sabe,
Ele diz isso, que é o próprio Deus que está mandando os babilônios ali para trazer juízo para seu próprio povo. E temos que lembrar de uma coisa, meus irmãos, eu quero que você lembre disso. Nada acontece ao acaso. Nosso Deus é um Deus totalmente soberano. E ele era soberano sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e o profeta Abacuque reconhece isso. Não era por acaso que os babilônios estavam ali para invadir Judá. Era porque Deus, na sua soberania, tinha escolhido eles para trazer juízo à sua nação, por mais que o profeta não entendesse isso. Isso tem que nos lembrar, meus irmãos, temos falado isso e temos que sempre relembrar que Deus é soberano não só naquela época, mas Deus é soberano hoje. E Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo nesse mundo, meus irmãos. Deus é soberano sobre esses problemas que estamos vivendo. Deus não está simplesmente dormindo por aí, não esqueceu do mundo, não. Até como eu tenho falado, eu creio muito que toda essa pandemia que estamos vivendo é punição de Deus pelos pecados do homem, pelo pecado da igreja. Temos que admitir que a igreja tem falhado muito também. Mas o mundo está um caos, todo mundo sabe disso. O mundo tem se afastado de Deus. E Deus quer não só trazer juízo, mas quer também ensinar muita coisa para o seu povo. Que a própria palavra de Deus diz que quando ele traz um castigo para o seu povo, é porque ele é um pai amoroso. Ele não está fazendo isso porque ele gosta de castigar, muito pelo contrário. Porque tem coisas que a gente só vai aprender quando a gente passa pelo sofrimento, quando a gente passa pelo deserto, quando a gente passa pela doença, feito que temos vivido aqui nesses tempos, pelo medo. Mas então Deus quer ensinar para o seu povo. Deus não está alheio, muito pelo contrário. Ele é soberano sobre todas as coisas. E ele é soberano também, meu irmão, é bom, fique bem claro isso. Ele é soberano sobre a minha vida, ele é soberano sobre a tua vida. Ele está tomando conta de cada um de nós, ele cuida da sua igreja. Ele não está deixando que nada disso fuja ao controle dele, muito pelo contrário, a minha vida e a tua vida estão firmadas nessa rocha, que é Deus, nesse Deus eterno, como Abacuque lembra, esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão tremendo, tão poderoso. É Ele que nos guarda, não estamos levados ao acaso, soltos ao acaso, muito pelo contrário. Estamos firmados na rocha, que é o nosso Deus. Ele está tomando conta de tudo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, incluindo sobre as nossas vidas. Então temos que lembrar uma coisa, nada acontece por acaso. O nosso justo e soberano Deus sempre está no controle de todas as coisas. E o profeta sabe quem é Deus. A gente vê aqui ele falando que Deus é santo, que Deus é eterno, que Deus é a rocha. A gente vê ele falando que Deus é soberano, mas ainda assim ele pergunta, como assim? Como assim, Senhor? Tu és tudo isso e como assim tu estás mandando esse povo para nos invadir? Ele conhecer a Deus não impede dele ser sincero com Deus e questionar a Deus o porquê daquilo está acontecendo. E ele questiona, Senhor, por que os babilônios? Por que tu estás mandando esse povo para trazer juízo para nós? E muitas vezes nós temos perguntado, Senhor, por que tu estás trazendo essa pandemia? Por que tu estás trazendo todo esse juízo ao mundo, Senhor? Porque faz-nos entender. Não é errado questionar a Deus. Não tem problema em questionarmos ao Senhor. Mas temos que ser como o profeta, meus irmãos. Para questionar, a gente tem que conhecer. A gente não pode questionar um Deus que a gente não conhece. Esse é o problema de muitos aí fora. Eles querem questionar a Deus, mas nunca buscaram esse Deus, nunca tiveram um relacionamento com esse Deus. Alguns ateus vão dizer por aí que Deus não existe. Ah, porque se Deus existisse não teria mais mal no mundo, ele teria acabado com isso. Mas não é assim, é uma pessoa que nunca buscou a Deus, uma pessoa que não entende nada das coisas do Senhor, das coisas espirituais, questionando a Deus. E isso não pode acontecer, meus irmãos, isso também não pode acontecer conosco, como a igreja dele. Nós podemos questionar, mas antes de questionar, nós temos que entender esse Deus, temos que buscar compreender esse Deus. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem batido nisso e é bom sempre relembrar, nesse tempo, nessa pandemia, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ler a palavra do Senhor, de estarmos fortalecidos, conhecendo esse Deus soberano, esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno. O profeta diz que não tem problema em punição, em punir Judá, pelo contrário, ele entende que Deus tinha que punir. Ele começa o capítulo 1 pedindo que Deus intervenha naquela situação que ele estava vendo. Ele não tinha problema nenhum com isso. Mas ele não consegue entender como é que Deus vai trazer um reino tão perverso como os babilônios para cumprir o seu próprio povo. É um reino perverso, Senhor. Como assim Deus vai usar o perverso para trazer justiça para o seu próprio povo? O profeta
não consegue entender aquilo, mas então ele continua, veja comigo o que ele fala no verso 13. Fala, teus olhos, Senhor, são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele. Os olhos de Deus não suportam ver o mal. Deus não tolera a maldade. O profeta sabe disso. O profeta fala isso. Da mesma forma, naquele tempo, Deus, meus irmãos, não tolera a maldade que estamos vivendo no mundo de hoje. Pode ter certeza disso. E ele já tem trazido juízo para punir esse mundo. Como eu falei e falo novamente, para mim essa pandemia é juízo de Deus sobre a maldade desse mundo. Esse mundo que tem se afastado totalmente do Senhor, das coisas de Deus. Como eu disse, Deus não está alheio, meus irmãos, a nada que acontece. Muito pelo contrário. Nosso Deus é soberano. Nós entendemos isso, Abacuque entendia isso. Mas Abacuque não conseguia entender como é que um Deus tão bom poderia tolerar um povo tão perverso, feito os babilônios. E muitas vezes, meus irmãos, temos que admitir que assim como o profeta Abacuque, nós também não conseguimos entender os propósitos de Deus. Nós temos que lembrar que muita coisa Deus revelou para nós, mas tem coisas que Deus não revela. E os planos de Deus são infinitamente superiores a nós. Como nós, com nossa mente tão limitada, queremos entender todas as coisas de Deus? Então muitas vezes nós somos como o profeta, nós apenas questionamos porque não entendemos tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Então o profeta continua trazendo uma comparação. Ele compara seu povo, o povo de Judá, como peixes. Leia comigo do 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. O profeta Abacuque, ele compara os homens, o povo da sua época, a peixes sem governo. Peixes, o que é que um peixe faz no mar? Né? Ele só vai nadando de um lado para o outro, sem rumo, sem nenhum propósito de vida, e simplesmente está ali, sem ninguém para guiá-lo, para nada disso. Então o profeta compara o seu povo a peixes no mar, peixes soltos ali, sem nenhum governo. E ele fala que os babilônios eram tão perversos que ele compara como aquele pescador que pega o peixe com anzol, que arrasta o peixe com suas redes. Os babilônios invadiam os povos, meus irmãos. Era um povo terrível. Eles matavam as pessoas, não queriam nem saber. E quando não matavam, levavam cativos, levavam como escravos aquelas pessoas. O profeta diz que com sua maldade, eles desfrutavam de prazeres. Eles se colocavam como deuses. Você viu aí no verso 16, eles tinham prazer em fazer o mal, eles se sentiam bem fazendo mal, buscando essa perversidade. Eles não tinham piedade, eles continuavam destruindo e continuavam assim para sempre. E o profeta questiona, continuará eles assim para sempre? Essa perversidade vai continuar para sempre? Eles vão continuar destruindo por onde quer que passam para sempre? Será que a maldade, a violência, a injustiça vai reinar para sempre? É esse um dos questionamentos do profeta Abacuque. E é um questionamento válido que nós também podemos e devemos fazer. Será que toda essa maldade que vemos nesse mundo, será que toda essa injustiça que vemos nesse mundo, será que toda essa doença que vemos nesse mundo, ela vai continuar para sempre? Será que Deus vai permitir que essas coisas fiquem para sempre? Será que Deus vai permitir isso? E eu já quero deixar um spoilerzinho do próximo sermão, do capítulo 2 de Abacuque, que Deus vai responder exatamente esses questionamentos do profeta. Então já fica para você ficar atento, já dá uma estudadinha aí no livro do profeta, que no próximo sermão sobre Abacuque a gente vai ver justamente a resposta de Deus sobre isso. Será que Deus vai permitir que os ímpios, que o mal continuem para sempre fazendo toda a sua maldade? E a pergunta do profeta é justamente essa: por que Deus tolera os perversos? E Abacuque vê aqui que Abacuque não está falando só dos perversos fora do seu povo, não. Abacuque começa falando
da perversidade do seu próprio povo de Judá, do povo de Deus, nação escolhida de Deus, povo que conhecia a palavra de Deus, mas que mesmo assim estava vivendo uma injustiça, numa perversidade. Mas ele questiona não só o seu próprio povo, mas ele questiona também os inimigos que estavam vindo de fora. Deus, como é que tu toleras um povo tão mau, um povo tão perverso, um povo que tem prazer na maldade, que tem prazer em fazer injustiça? Se você lembra no sermão passado, quando ele está descrevendo, quando Deus está descrevendo os babilônios vindo, ele vai dizer que são como lobos ferozes, como aves de rapina que caindo para buscar a sua caça, que eles zombavam de cidades fortificadas. Tinha uma cidade com muros altos, eles desdenhavam disso, simplesmente criavam rampas, invadiam qualquer tipo de cidade, eles não davam nenhum valor para os governadores, para os reis, simplesmente invadiam todas as terras. E o profeta fica: Deus, como tu podes tolerar todo esse mal? E nós nos perguntamos, meus irmãos, tem repetido isso porque é uma coisa que bate muito nessa mensagem do profeta Abacuque, e temos que pensar sobre isso. Será que Deus tolera toda essa maldade que temos vivido? Será que Deus não faz nada? Será que Deus está dormindo lá no seu céu? Ele criou a terra e deixou a gente para lá? Está fazendo outras coisas? Será que Deus realmente não cuida de nada? Será que Deus está tolerando todo esse mal sem fazer nada? Ou será que Ele está fazendo? E somos nós que não estamos percebendo muitas vezes o agir de Deus. Será que não estamos percebendo aquilo que Deus realmente está fazendo para punir, para trazer punição para as impiedades do mundo? Será que muitas vezes é a gente que não entende? Que muitas vezes questionamos e achamos até que Deus não está fazendo nada. Mas se pararmos para ver, talvez sejamos nós que estejamos cegos e surdos para aquilo que Deus está fazendo. Então a pergunta do profeta é justamente isso: Deus vai realmente deixar esse povo de guerra maltratar o seu próprio povo, destruir o seu próprio povo? Esse é o maior questionamento que o profeta Abacuque nos traz aqui nesse texto que lemos. Será que Deus vai destruir seu povo, mandando um povo ainda pior, um povo perverso? E aqui a gente tem que relembrar, meus irmãos, que os babilônios não conheciam a Deus, e um povo sem Deus é um povo cheio de violência, de injustiça, de maldade, de mentiras. E isso não só na época do profeta Abacuque, mas nos nossos dias, em todas as eras. Um povo que se afasta de Deus é um povo que acaba trazendo juízo sobre si por causa de sua iniquidade, por causa de sua maldade, trazendo juízo sobre si, sobre suas nações, sobre suas famílias. Então que possamos refletir nisso, meus irmãos, olhar para esse mundo aí fora e olhar: será que esse mundo realmente tem ouvido Deus? Será que esse mundo está agindo conforme Deus? Ou será que eles estão feitos os babilônios e muitos de Judá, simplesmente esquecendo das coisas de Deus e querendo viver a vida da sua própria forma, buscando seus próprios prazeres? E eu queria trazer uma conclusão, meus irmãos, levantando alguns pontos, e o primeiro é esse aí que está na tela. Nós não devemos ter medo de questionar a nossa fé. Eu digo isso porque nós vemos aqui o profeta Abacuque. Ele conhecia Deus, ele questionava Deus, ele buscava respostas para aquelas coisas que ele não entendia muito bem, que pareciam coisas que não batiam, pareciam coisas que não faziam sentido. Então, meus irmãos, da mesma forma que o profeta não tinha medo, nós também não temos que ter medo de buscar respostas, de questionar nossa fé. Porque tem muitas pessoas que têm medo de buscar, dizem que não vão estudar, porque pode ser que encontre alguma dúvida e sua fé desabe, que perca sua fé. E essas pessoas, meus irmãos, terminam ficando com uma fé frágil, uma fé que bem rasa, como a própria Bíblia diz. De vez de serem pessoas que podem comer um alimento sólido, um alimento maduro, eles são pessoas que simplesmente só se alimentam com leite, porque é o que crianças, o que bebês tomam leite. Eles não conseguem ter questionamentos maiores, ter uma fé mais forte, uma fé mais fundamentada, porque eles têm medo. E eu quero dizer isso nessa noite, meus irmãos, para vocês, que você não tenha medo de questionar a sua fé. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a nossa fé é real, a nossa fé é alicerçada num Deus real, a nossa fé é alicerçada no Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador real, verdadeiro. Nossa fé é alicerçada no Espírito Santo, que é real, que é verdadeiro, que intervém, que está conosco, que cuida de nós. Nossa fé, meus irmãos, é alicerçada nessa palavra do Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz,
que não é mentira, muito pelo contrário, são oráculos de Deus, promessas de Deus, ensinamentos de Deus para a nossa vida. Nada disso é frágil, muito pelo contrário. Você pode buscar as respostas, está com alguma dúvida, busque a resposta, porque você vai encontrar a resposta, porque a nossa fé está bem fundamentada. Nossa fé não é a fé de ilusão, a fé imaginária, muito pelo contrário. Nós cremos num Deus real, num Senhor Jesus Cristo real, no Espírito Santo real. Nós cremos que essa palavra é real, é verdadeira, é palavra de Deus para todos nós, meus irmãos. Então, não tenha medo de questionar a sua fé. Pelo contrário, estude, busque mais, porque as respostas existem. Existem algumas dúvidas que parece que não fazem muito sentido, mas quando a gente vai estudar, de vez de a nossa fé desabar, muito pelo contrário, a gente vê essas respostas surgindo e a nossa fé vai ficando mais sólida, mais forte, mais firme, mais fundamentada nas promessas de Deus. Agora, como eu falei, temos que ser como o profeta Abacuque. Não podemos questionar aquilo que não conhecemos. Por isso, Abacuque conhecia Deus. Abacuque conhecia os atributos de Deus, a grandeza de Deus. Ele disse que Deus é santo, Deus é eterno, Deus é uma rocha. Ele conhece Deus, ele conhece a fé que ele está firmado. Ele não entende algumas coisas, isso é comum. Nem nós, ninguém vai entender tudo de Deus. Não vamos conseguir entender todas as coisas de Deus, meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que buscar conhecer mais o nosso Senhor, nós temos que estudar mais a sua palavra. E já quero fazer um convite, um desafio, meus irmãos, aproveitar esse período de quarentena que Deus está nos dando, não para ficar gastando nosso tempo com besteira, meu irmão. Quem tem que ser sincero, e muitas vezes a gente tem gastado nosso tempo com besteira, vendo tanta coisa que não convém, que não nos alimenta espiritualmente, muito pelo contrário. Não é verdade? Você sabe o que eu estou falando, você sabe que muitas vezes, infelizmente, temos agido assim. E meu desafio para você nessa quarentena, meu irmão, minha irmã, é que você possa se alicerçar na palavra de Deus, que você possa ler a Bíblia, você possa amar essa sua palavra e abrir ela todo dia, ler ela todo dia, não só um versículo, um capítulo, mas ler ela com desejo, com amor, que é a palavra de Deus para nós. Que você possa também pegar bons livros que nos ensinam a palavra de Deus. Depois a gente pode até, se quiser alguma recomendação, fala comigo. Posso até depois gravar algum videozinho rápido, dando algumas sugestões de leitura, para que a gente possa estar mais firme, meus irmãos, na palavra de Deus, conhecer mais a Deus. E pode ter certeza que isso vai fortalecer a minha fé, isso vai fortalecer a tua fé. Quanto mais a gente conhecer e nos encher do Senhor, mais a nossa fé vai estar fundamentada, firme. Não vamos estar caindo por qualquer besteira, muito pelo contrário, vamos estar firmados na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando conhecemos, meus irmãos, aí a gente pode fazer como o profeta. Quando a gente não entende algumas coisas, e quanto mais a gente estudar, menos vão ser nossas dúvidas, que a gente vai conhecer mais. Mas quando surgir aquela dúvida que a gente não entende, a gente pode fazer que nem um profeta, dobrar nossos joelhos no chão e orar: Senhor, não estou entendendo isso, me ajuda, me ilumina, me direciona nos meus estudos, me mostra, que alguém me explique como é que faz isso. A gente pode orar para o Senhor pedindo para que Ele nos mostre. Isso não é errado, muito pelo contrário, como temos visto aqui no profeta Abacuque. E, para terminar, eu queria lembrar que a pergunta principal do profeta: como Deus, um Deus bom, um Deus justo, pode tolerar o mal? O profeta sabe que, de alguma forma, Deus não pode tolerar o mal. Ele sabe que Deus é bom, que os olhos de Deus não podem nem ver a maldade. E, meus irmãos, Deus não se agrada do mal, é claro. Isso é simples. Deus não se agrada do mal. Mas muitas vezes perguntamos, como o profeta, como Deus pode tolerar a maldade do ser humano, como Deus pode tolerar toda essa maldade que temos visto. É uma pergunta que o profeta faz. E é uma pergunta, meus irmãos, que é justa, que é válida e que devemos fazer também. Deus, como tu toleras essa maldade? Por que tu toleras essa maldade? Porque sabemos que, de certa forma, que Deus não pode tolerar a maldade. Deus não tolera o pecado contra si. Temos que lembrar sempre que todo ser humano peca. Desde Adão, o primeiro homem, que o pecado entrou no mundo, e de lá para cá, apenas Jesus Cristo não andou com pecado nesse mundo como homem. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, e o mal vem do pecado. Existe um salário, um pagamento para o pecado, e o salário do pecado é a morte. A punição para o pecado tem que ser a morte, porque o pecado
É um pecado contra um Deus santo, contra um Deus justo, contra um Deus perfeito, um Deus eterno. Então qual é a punição contra um Deus eterno? Tem que ser uma punição eterna, tem que ser a morte, tem que ser a condenação, o justo juízo de Deus. Então vem uma pergunta, meus irmãos, que a gente pensando sobre isso, então como é que eu posso ser salvo da ira de Deus? Porque Deus traz punição. Nós temos visto aqui no livro do profeta Abacuque, nós temos visto isso nos nossos dias, com essa pandemia acontecendo. E como pode um Deus justo perdoar pecadores? Porque se ele simplesmente esquecesse dos nossos pecados, ele não seria justo. Se ele disse que o pecado tinha um preço a ser pago, ele não pode esquecer o que ele disse. Muito pelo contrário, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que tinha que ser pago um preço pelo pecado, esse preço teria que ser pago. Então, como faremos? Como poderemos pagar? E aí, meus irmãos, vem a melhor notícia que podemos ter. Porque a melhor notícia, meus irmãos, é sim, o preço precisa ser pago. Mas a melhor notícia é que o preço já foi pago. O preço foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus, meus irmãos. Ele pagou pelo pecado de todos aqueles que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi isso que Jesus fez, meus irmãos, na cruz do Calvário. Ele veio como homem, o próprio Deus, viveu uma vida santa, numa vida justa, cumpriu totalmente a lei, não pecou em momento nenhum da sua vida. Mas, meus irmãos, ele tomou o meu lugar e o seu lugar. O preço pelo nosso pecado precisava ser pago. Mas na cruz do Calvário ele assumiu o escrito da dívida, a dívida que era minha, a dívida que era sua. Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores. Estamos entrando aí na Semana Santa, hoje é o Domingo de Ramos. E é o momento que a gente lembra, meus irmãos, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É o momento que a gente lembra do sacrifício do nosso Senhor, da morte dele para que nós pudéssemos ter vida. O justo morrendo por pecadores. Aquele que não devia nada pagando o preço daqueles que deviam tudo. E o peso foi tão grande, meus irmãos, o pecado, o preço para ser pago pelo pecado é tão grande que Jesus assumiu o pecado de todos aqueles que creem nele, meus irmãos. Imagina o peso que foi aquilo. Aquilo foi tão terrível que ele sentiu a ira de Deus. Mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele sentiu a ira de Deus Pai. Tanto é que na cruz do Calvário, antes de morrer, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu Deus se afastando dele, ele sentiu o preço do pecado que eu e que você deveríamos pagar, meus irmãos. Mas ele pagou por nós. E é por isso que Deus pode perdoar os pecadores, porque o preço foi pago. Porque aqueles que têm fé em Cristo, vamos até ver no capítulo 2 de Abacuque também falando sobre isso, sobre ter fé em Cristo. Pela fé em Cristo, meus irmãos, que nós podemos ter a nossa salvação. Pela fé em Cristo que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. É pela fé em Cristo que podemos ser curados dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas ansiedades, dos nossos medos. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos até nos perguntar como é que um Deus justo pode perdoar um pecador como eu. E se você está ouvindo esse vídeo e você ainda não entregou sua vida a Cristo, você ainda não é um cristão, não serve ao Senhor, talvez você esteja realmente se perguntando isso. Será que... Como eu faço para ser aceito por um Deus santo? Como eu faço para ser aceito por um Deus verdadeiro? E a palavra de Deus diz, meu irmão, isso é oferecido gratuitamente. Basta que você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, da sua vida. Você fale com seus lábios que Jesus é o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Que possamos, meus irmãos,
nesses dias difíceis, e temos vivido dias difíceis, nós possamos confiar em Cristo Jesus, possamos entregar a nossa confiança nesse Deus que, como Abacuque fala, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus santo, Ele é a rocha em que estamos firmados. Porque na época que estamos vivendo, meus irmãos, Deus não mandou os babilônios. Não temos uma nação invadindo o nosso país. Mas Deus enviou esse vírus para punir, para ensinar. Então minha oração é essa, meus irmãos, que possamos até orar a Deus e dizer: Senhor, por que tu tens enviado esse vírus? O que tu queres ensinar para nós? Como isso pode trazer o bem? Porque temos que lembrar também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, até toda essa loucura que o mundo está vivendo é algo que vai trazer o seu bem, que vai lhe fortalecer, que vai aumentar a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Então, minha oração é essa, meus irmãos, que possamos estar atentos ao que o Senhor tem falado a esse mundo, possamos estar atentos ao que o Senhor tem falado à sua igreja, que possamos orar, buscar mais do Senhor e dizer: Senhor, não estou entendendo, me ajuda, Senhor. Possamos buscar na sua santa palavra, que Ele possa nos guiar através da sua santa palavra, que é luz para nossos caminhos, que é lâmpada para nossos pés. Mas vamos ficando por aqui, meus irmãos, com essa mensagem, que escute a voz de Deus, busque mais o Senhor, aproveite esse tempo de quarentena, de você estar na sua casa, que você possa estar junto com sua família orando, buscando mais o Senhor, louvando o santo nome do Senhor. Como sempre tenho dito e reforço, estamos aqui à sua disposição. Fale comigo, fale com o pastor Cordeiro, procure os diáconos, procure alguém da igreja se ele estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, seja ela financeira, seja dificuldade espiritual, seja algum problema de saúde, seja algum medo que você está passando, nos procure. Vamos estar juntos. A igreja é isso, a igreja está junto, um cuidando do outro, amando uns aos outros. E assim como me despeço, meus irmãos, nessa noite, que possamos nos amar, lembrando sempre, em primeiro lugar, estar a amar a Deus, amar a nosso Senhor, e depois amarmos uns aos outros, amarmos ao próximo, amarmos aqueles que estão ao nosso lado. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam conosco e com toda a Igreja de Cristo, espalhada por todo esse mundo, seja agora, desde agora e para sempre. Amém e amém. Fique na paz do Senhor.